Muito bem, pessoal, não deu pro Verdão, perdeu de 1-0 dentro do Allianz Parque no finalzinho pro Bahia, né? Com essa derrota aí, o Verdão acaba de perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, bora conferir esse trecho que eu tô trazendo aqui para vocês do pós-jogo do Linha de Passe, trazendo toda a análise do Palmeiras aí, que também poderia ter saído com a vitória, mas não foi eficiente o suficiente para conseguir sair com o placar positivo, né, galera? Mas então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Essa rodada do Campeonato Brasileiro, principalmente os jogos de hoje, a gente começa já destrinchando. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel, daqui a pouco a gente vai ouvir o Rogério Ceni, que saiu vencedor aí dessa partida. Deu Bahia, o Bahia pegando uma semana iluminada, hein? Ganhou do Ceará, muita polêmica com relação à arbitragem e tal, mas venceu o jogo na segunda-feira. Depois, no meio de semana, excelente vitória na Libertadores da América, assumindo a liderança do Grupo da Morte, né? Fecha os 3 primeiros jogos na liderança do Grupo da Morte. E hoje vence o Palmeiras fora de casa, vitória por 1-0 no finalzinho do jogo, importantíssima. Olha, pela semana que teve o Bahia, com viagem, etc. E pelo embalo que vinha o Palmeiras, né, Zupac? O Palmeiras entrou como favorito, jogando em casa de novo. Claro que sim. Mas o Bahia realmente equilibrou as ações em boa parte ali do jogo e conseguiu o golzinho quando o empate já parecia o mais certo, né? Tudo bem? Isso, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Eu até acho que durante os 90 minutos o Palmeiras me agradou mais do que o Bahia. Não, que eu acho. O Palmeiras me agradou mais do que o Bahia. Mas foi o Bahia de uma eficiência. E o jogo não é sobre quem me agrada mais, o jogo é sobre quem aproveita melhor as suas chances. E assim, tem partidas de futebol que a gente vê o placar 4-3, 5-4, 3-2, 4-4, e que a gente vê muitos gols acontecendo e jogos muito francos, o que não necessariamente representa um jogo taticamente muito bom. Às vezes são times que não defendem bem de lado a lado e isso gera muitos gols na partida. O jogo de hoje teve só um golzinho que foi nos acréscimos do Kaique, mas foi um jogo muito bem jogado de parte a parte, um jogo muito tático, um jogo muito estratégico, com as duas equipes tentando gerar desconforto na maneira que o adversário costuma jogar, conseguindo em dado momento, né, os técnicos mexendo e a contramexida, né, para tentar anular o que o técnico anterior havia feito, dando efeito. Então foi interessante. O Bahia mudou um pouco a sua forma de jogar, usando muito bola longa para o William José, para evitar sair trabalhando curto, porque o Palmeiras é um time que, quando sobe a marcação, tem conseguido gerar muito desconforto no time adversário. Sim. Em contrapartida, um Bahia que abaixou suas linhas, mesmo tendo uma posse de bola maior do que a do Palmeiras no primeiro tempo, mas jogou com um bloco mais baixo para não dar espaço para a transição do Palmeiras. Então foi um jogo muito bem jogado, onde o Abel colocou a sua força ofensiva no segundo tempo para tentar machucar mais o Bahia, colocando o Estevão no segundo tempo, nessa rotação de elenco, para também travar o jogo do lado esquerdo do Bahia, que era um jogo forte, o jogo do Juba, o jogo do Pulga, enfim. E o Rogério tirou do banco peças que deram a vitória, né? O gol do Kaique é uma tabela dele com o Cauli veio do banco, Kaique veio do banco, Rogério trocou na reta final os seus homens de frente para ter fôlego para o contra-ataque. E em um contra-ataque muito bem puxado, o Bahia vence o jogo em pleno Allianz Parque. Então foi um jogo muito interessante. O Palmeiras poderia ter vencido, mas o Bahia vence com seus méritos, com jogadores que vêm do banco, o que mostra que, embora o Bahia não tenha um elenco tal qual o Palmeiras tem, o Rogério tem peças que ajudam quando o jogo pede, e hoje ele viu do banco os jogadores saírem para fazer o time vencer. É que no ano passado, né, Bertozzi, o Bahia não tinha esse digamos até repertório, mas a gente costuma sempre dizer aqui no Linha, né? O repertório aumentou devido às possibilidades, às peças que chegaram. Acho que esse jogo é aquele no campeonato que você olha e você fala, ó o tamanho que esse time tá, porque antigamente o Palmeiras ia martelar, e acaba achando gol, vencia o jogo e tal. Hoje o Bahia é diferente. Se você não concluir as oportunidades que tem, se você não matar o jogo logo, o Bahia é uma equipe perigosíssima e os últimos jogos têm comprovado isso. Hoje não foi diferente. É um time que hoje tem personalidade, tem capacidade, tem repertório para chegar no Allianz Parque e vencer o Palmeiras. Perfeitamente. Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso fã do esporte. Bonito um gol de toca e passa assim, né? Pega na frente, finaliza com pouco ângulo, mas uma finalização muito bonita ali do Kaique, né? Jogador que, graças ao Grupo City, está aí no Bahia. E queria destacar, além dos personagens que formaram o gol, para mim, um jogador que fez quase um gol também, o Eric. É verdade. Que salva em cima da linha um gol certo ali do Vitor Roque, no que foi, para mim, o melhor momento do Palmeiras. O momento em que o gol do Palmeiras parecia estar mais maduro e acabou não saindo. O Bahia
que tem sim a sua força do elenco, mas o Bahia vence fora de casa um time que no segundo tempo coloca Vitor Roque, Estevão e Paulinho. Tá? E toda essa artilharia pesada aí que tem o Palmeiras à sua disposição. Estou de acordo com o Zupac, assim, o jogo poderia ter ido para qualquer lado e houve um momento em que parecia que ia para o Palmeiras, o que não diminui em nada, pelo contrário, só reforça o feito do Bahia ao vencer esse jogo. O Bahia tem demonstrado ao longo da temporada que compete, talvez não consiga competir num campeonato inteiro, tanto que tem deixado alguns pontos pelo caminho no começo do campeonato. Mas num jogo específico, o Bahia consegue competir com as melhores equipes do Brasil, tem demonstrado isso na Libertadores, no jogo contra o Inter, quando foi muito bem. Né? Foi até melhor, né? Foi melhor naquele jogo, enfim. Em vários momentos o Bahia tem provado que olha no olho das principais equipes do Brasil hoje. Então não é uma vitória por acaso, é uma vitória conquistada. O Zupac falou muito das bolas esticadas para o William José, também o recurso das bolas para os pontas, né, que são muito rápidos, então os duelos, principalmente do lado esquerdo com o Eric Pulga para cima do Giai. O Giai deu um trabalho. E o apoio do Luciano Juba também constante, o Gilberto mais preso na direita, então o Everton caía por ali para associar com a Ademir e do lado esquerdo muita força por aquele setor. É um time muito bem treinado, né? Acho que o trabalho do Rogério não dá para discutir o quanto é bom. Claro que tem um projeto esportivo, claro que tem um investimento importante, mas tem trabalho também, né? E acho que é um resultado que mostra muito o que esse Bahia é capaz de fazer. A gente falando, né? Bolas esticadas para o Giai, para o Ademir, principalmente no primeiro tempo, né? Espetando os dois. Mas no meio você tinha o Caio Alexandre que vira e mexe, ele acha uma brecha ali, tem um passe de qualidade. Sempre carimbando o jogo. Sempre carimbando o jogo também. E eu achava, Breler, que inclusive o Bahia, de repente, podia dar uma poupada hoje a alguns jogadores, porque né, a sequência de jogos tem sido puxada. E a gente sabe para as equipes que são do Nordeste que os deslocamentos são muito mais complicados, a logística é mais difícil, o cansaço é maior. Mas veio com tudo, né? Levando muito a sério ainda o Campeonato Brasileiro. Total. Boa noite, William, boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. O Bahia do Rogério tem alternado, mas de forma muito pontual, né? É raro o Rogério poupar o time inteiro, mesmo tendo mais margem no elenco do que no ano passado. Então é isso aí, né, galera? O Verdão hoje tentou bastante aí contra o Bahia, mas não conseguiu sair com essa vitória, né? O Bahia no final ali deu sorte, fez uma tabela na entrada da área ali e conseguiu garantir o gol da vitória, né? Com essa derrota, o Palmeiras agora está na segunda colocação, está perdendo a liderança para o Flamengo, que agora tem 14 pontos, o Palmeiras tem 13, né, galera? Então, o Palmeiras se complicou um pouquinho, mas dá para entender também um pouco, porque essa sequência que o Palmeiras teve aí, né? Fortaleza, depois viajou para Bolívia, contra o Bolívar, né? Bolívia, acho que acredito que é Bolívia mesmo. E agora enfrentou o Bahia dentro do Allianz Parque, então muita viagem, né? Então um ritmo muito puxado aí, né? E o Verdão não jogou mal, o Verdão jogou muito bem, mas não foi eficiente o suficiente para conseguir sair com a vitória, pelo menos com empate, né, galera? Então achei que foi um placar um pouco injusto aí, né? Mas faz parte do futebol, né? Então quem coloca a bola dentro da rede é o que garante essa vitória, né, galera? Então, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!